Larlock derrubou a última tentativa da deusa da magia se salvar e concluiu o grande ritual Netherese. O Rei das Sombras acabara de tomar o posto de Mystra e rapidamente elevou o seu poder necromante. Ele reduziu o poder disponível para as demais escolas de magia e potencializou sua influência sobre os mortos. Todos os adversários liches foram exterminados. O Senhor dos Mortos reviveu os corajosos que almejaram vencê-lo em Tutantar, em nome de Mystra, e os deu afazeres. Faerun se tornou escura, com céus fechados, incapaz de resistir o poder corruptor. Os mortos voltaram a caminhar e os vivos sobreviviam como podiam, sem magia, apenas com raras armas mágicas ou com preces para deuses que se tornaram menores diante de Larlock. Fé e sangue por pouco tempo conseguiam resistir, e mesmo a união dos demais deuses do panteão era insuficiente para fornecer magia aos seus devotos. Um a um, Larlock foi manipulando, traindo, conspirando, corrompendo e adquirindo seus postos divinos. O rei necromante criou 13 filacterias que foram guardadas por cavaleiros deuses caídos e manteve sua ilha oculta nas nuvens negras, se deslocando ao longo do continente, sempre atento. Enna despertou e diante dela o Rei das Sombras prometeu a enviar para sua terra natal. Porém, desconfiada, a elfa pediu que a enviasse para a terra dos Seldarine. O Lich sorriu e assim o fez. Enna desmaiou de exaustão ao chegar nos prados de Arvandor. Contou com a ajuda de Eladrins, que a resgatou, curando-a logo em seguida. Estes a direcionaram para um caminho além da Floresta Profunda, onde, dizem as lendas, a árvore retorcida se encontrava. A elfa das estrelas caminhou com muita pressa. Sentia uma angústia absurda, pois quem a ajudou no final foi quem ela estava combatendo. Ao chegar diante da árvore retorcida, a grande árvore se mexeu e todo o Seldarine apareceu em seu entorno. Enna deixou o galho nos pés da grande árvore e continuou ajoelhada em sinal de respeito. Foi então que todos os deuses caíram no chão, se tornando figuras pálidas, sem cor, com cabelos escurecidos. A grande árvore se tornara corrompida. Larlock corrompeu o galho de Arvandor, envenenando-o, e a elfa acabara de ajudar a escravizar toda uma raça. Enna não estava suportando a dor da perda, e a grande árvore a sufocou com sua raiz, se alimentando de todo o sofrimento da elfa, até que não restasse mais nada. Após retornar à vida, Sylvius aceitou a visão do Rei das Sombras de que na natureza existiam duas facetas que entravam em equilíbrio, e o Rei Lich queria apenas restaurar o peso na balança, retirando a magia do mundo e aumentando o poder da natureza. O druida então usou do poder elemental da terra ancestral para que Faerun se reequilibrasse. Ele realizou o ritual do afundamento da terra, onde diversas áreas da superfície afundaram para o subterrâneo, criando assim passagens para que esses dois mundos se reconectassem e gerassem o equilíbrio tão desejado. Tamanho foi o esforço que o poder antigo da Terra petrificou Sylvius em Tutantar, local o qual havia realizado o ritual. Satisfeito, Larlock ergueu a estátua do Tiferino e arremessou-a nos céus de Anauroch, fazendo com que o druida se tornasse uno com a Terra.
Daven retornou dos mortos e agora estava usando do poder do domínio da morte. Rumou para o campo dos mortos e lá reuniu um exército gigantesco. Alimentado pela frustração com Tymora quando vivo, fez deste ressentimento fortalecido pelo Rei das Sombras seu maior poder, e agora Daven marchava para Águas Profundas. A guarda do grifo tentou de todas as formas possíveis. Até mesmo Xanatar e Myrte tentaram proteger a cidade. Os Lordes de Águas Profundas caíram diante do contingente esmagador de mortos. A cidade caiu, e Daven criou seu templo no quartel-general da Guarda do Grifo. O Rei das Sombras sorria com o potencial liberado. Silas retornou dos mortos com o desejo de salvar seus irmãos, mas não conseguiu sequer ter uma única chance, pois despertara numa jaula junto deles. O Halfling imaginou que talvez fosse o Rei das Sombras o punindo, colocando-o nas mãos de Lord Jessamond, que havia montado uma caravana de circo conhecida como Florete Pomposo, a qual os tinha como principal atração. As criaturinhas do Lorde eram postas no centro do circo. Maltratados como eram, sem sequer poder falar, pois tiveram suas línguas arrancadas, eram apresentados como filhotes do lendário Pé Grande. Não demorou muito até que os Halflings chegassem aos seus limites. Alton morreu de infecção. Bree foi vendida para um homem esquisito, cheio de segundas intenções. Collie se matou enfiando a cabeça entre as barras de ferro. E Silas foi enforcado no próprio circo, como atração de um negócio que tinha seus dias contados, e a última coisa que viu foi um gnomo pálido de olhos fundos sorrindo. Após ser revivida por Larlock, Alena escolheu aceitar a ajuda do Lich em troca de poder para destruir Olgaran, se tornando a Cavaleira da Morte, a comandante da Horda dos Horrores do Rei das Sombras, cavalgando o pesadelo conhecido como Tormento. Retornando ao Vale do Cervo, a Paladina da Morte caminha com o Tormento e todas as criaturas do vale começam a segui-la em direção ao Castelo do Cervo. Alena ergueu as asas de ossos, e todas as criaturas avançaram em direção à rainha, devorando-a completamente. Ao descer as escadas para a passagem do abismo, Alena se viu presa por correntes, incapaz de se libertar. Olgaran estrangulou e sufocou todas as criaturas que lutavam por Alena e expôs a cabeça de Tormento numa estaca bem na sua frente. A passagem do abismo enfim foi aberta e o vale se tornou uma cidade demoníaca. Alena ficou presa por correntes afiadas que percorriam seu corpo e suas entranhas, incapaz de se libertar. Acorrentada por uma eternidade, os demônios a viam como um troféu assim que chegavam ao plano material, alimentando-os com seu sofrimento. Garpur tornou-se um general do Rei das Sombras. Ao retornar para Lua Argêntea, o Cavaleiro da Noite Rubra tramou a derrubada dos líderes do Alto Palácio, conspirou com a Cavalaria de Prata e enfraqueceu a influência da Guarda Mágica. Uma rebelião estourou na cidade e Garpur assumiu o posto de líder da recém-batizada Lua Rubra. Seu exército começou a aumentar e, com a sua liderança, sua ambição e poder cresceram, fazendo-o planejar a tomada da Aliança do Norte e toda a Costa da Espada. As noites de Garpur estavam cada vez mais difíceis. O sono era um luxo que ele não possuía, e a suspeita de que alguém o queria morto só aumentava, até que numa noite calma, Grumdir, amigo da família Westeros, invadiu o Alto Palácio e matou o Cavaleiro da Lua Rubra, vingando assim o nome da família que o filho havia manchado. Grumdir foi morto na mesma noite pela força do Alto Palácio de Lua Rubra.